Quando a gente fala em Jason Statham, já sabe mais ou menos o que esperar. Pancadaria, muitas explosões, perseguição e um protagonista que resolve tudo na base da porrada. Mas de vez em quando surge um filme que tenta fazer mais do que isso. Missão Refúgio parece só mais um thriller de ação genérico, até começar a mostrar que talvez tenha algo a mais escondido ali. E a pergunta é, Jason Statham ainda consegue entregar aquele tipo de filme que realmente prende? Ou esse aqui é só mais um entre tantos? E bom, é exatamente isso que nós vamos ver no Cine Luz de hoje. Iluminados Girls, estava falando. E bom, o filme começa nos apresentando Jason Statham, ou melhor, Michael Mason, vivendo num farol com seu cachorro. Uma vida bem parada e tranquila. Numa manhã, uma menina chamada Jessie vai levar alguns suprimentos para Mason junto com seu tio, mas na hora de voltar, eles acabam pegos por uma tempestade que os jogam na água. O Mason vai atrás deles, mas só consegue resgatar a menina que havia ficado presa debaixo de uma rede de pesca. Quando ela acorda, ela então descobre que o tio morreu e começa a fazer perguntas sobre o porquê do Mason estar naquele farol e pede para voltar para casa. Depois que o Mason mostra que sabe muito sobre a vida dela, ele sai do farol e Jessie aproveita a oportunidade para pegar uma faca. De noite, Jessie tem um pesadelo e acaba ameaçando Mason com a faca. Ele então a ensina como segurar corretamente. O tempo vai passando enquanto eles esperam o tornozelo dela melhorar. O que não acontece, infecciona e Mason tem que sair do farol e ir até a cidade comprar remédios. Enquanto isso, em Londres, está rolando uma discussão sobre o serviço secreto britânico está utilizando a câmera de todo e qualquer aparelho para poder monitorar potenciais ameaças. E quando eu falo de qualquer aparelho, é qualquer mesmo. Do seu celular, de câmeras de segurança, câmeras de qualquer parte. Saindo de uma loja de roupas, Mason passa por umas meninas fazendo uma chamada de vídeo, o que já é o suficiente para o serviço secreto britânico identificá-lo. De noite, então, alguns caras vão até o farol atrás dele, mas ele tem armadilhas espalhadas pelo local, o que faz com que ele mate um por um deles, mas infelizmente não antes deles matarem o seu cachorro. Baba Yaga então liga para alguém e diz que ele está de volta ativa e sai do farol com a Jessie. A agência que mandou aqueles caras percebem que todos eles morreram e então mandam um agente nível 1 atrás de Mason, enquanto tentam descobrir quem é a garota. Mason vai para a cidade e tenta roubar um carro, mas acaba sendo visto pelo dono e recebe ajuda com o tiro que levou. A agência percebe que Mason não é o mesmo cara que eles pensaram que fosse, mas sim um ex-militar dado como morto. O filho do cara que estava ajudando Mason, dono do carro, liga para a polícia, o que revela a sua localização. A polícia então chega no local junto com o agente nível 1, que acaba matando o pai do garoto, já que agora ele tem ordens vindas direto do chefe do serviço secreto britânico para matar Mason e Jessie. O Mason sai derrubando alguns policiais e então foge numa viatura, mas então é perseguido pelo agente nível 1, pelo menos até ele capotar o carro. A chefe dessa operação, Roberta, liga para o chefe do serviço secreto britânico para saber mais sobre Mason, que fazia parte dos Pipas Negras, e tinha que matar um cientista, mas se recusou. A Roberta vai atrás de mais informações sobre o caso dos Pipas Negras, o que Manafort, o chefe dos serviços secretos, não gosta. Mason e Jessie vão se encontrar com o cara do telefone, Buff, que os leva até uma cabana, onde ele explica sobre o programa de reconhecimento e como eles tinham trocado as informações do sistema para um terrorista. Mason pede para Buff ficar com a Jessie, mas ele não pode porque tem câncer terminal e pouquíssimos meses de vida. Então Mason pede para encontrar com Kamal, mas antes de saírem, o agente nível 1 entra na cabana e lutam com Mason, que quase tem o olho perfurado com uma chave de fenda, mas consegue fugir. O agente conta para Manafort que não conseguiu matar o Mason e ele então manda uma equipe atrás dele. Indo se encontrar com o Kamal numa boate, o Mason se deixa ser visto por uma câmera de segurança, o que ajuda a Roberta a descobrir que o Manafort estava tentando manipular as imagens. Mason pede para Kamal documentos falsos para que a Jessie possa sair do país, e Manafort manda sua equipe atrás deles, assim como a Roberta, que diferente de Manafort quer o Mason vivo. O Mason então mata alguns dos homens do Manafort, mas um acaba levando a Jessie, ou melhor, tentando levar a Jessie, já que o Mason a salva. Ele leva a Jessie até um barco, mas ela não quer deixá-lo, porque ele é tudo o que ela tem agora. O agente aparece atirando e Mason joga ela no barco.
Os dois então começam uma troca de tiros seguida de um mano a mano, que termina com Mason quebrando o pescoço do agente. Por fim, o Mason vai atrás de Manafort, que tenta convencê-lo de que quer ele ao seu lado de novo, mas Mason o mata. 3 meses se passam e Roberta ainda está de olho em Jessie, atrás de Mason, que envia para ela uma rainha de xadrez e vai embora. E bom, é basicamente assim que acaba Missão Refúgio, filme que poderia facilmente fazer parte de uma trilogia com os últimos 2 filmes do Jason Statham, Beekeeper e Resgate Implacável, totalizando 18 mortes para conta de Jason Statham. Cara, a história do filme em si não tem nada de muito novo, né? Essa coisa do o agente que se volta contra a sua agência por uma questão moral e por causa disso ele é caçado e tem que fugir enquanto sobrevive, não é uma coisa muito nova em filme de ação, mas ainda funciona muito bem. E aqui ainda tem um acréscimo da personagem Mirim, que acaba no meio disso tudo e tem que ser protegida, o que também não é nenhuma novidade. Porém, aqui o grande lance que eu achei mais interessante é que ela não é aquela personagem mirim padrão desse tipo de filme, que sempre desobedece ou sempre está em perigo e o tempo todo tem que ser resgatada. Não, aqui ela é bem tranquila, é uma personagem bem de boas ali, ela obedece o que ele fala, de tipo, fica aqui, ela de fato fica, ela ajuda ele quando ele está em momentos de quase morte, e isso eu achei bem interessante, e foge um pouquinho do padrão desses filmes de ação, que normalmente colocam a personagem adolescente como alguém que você fala, fica aqui, e aí quando você vê, ela já está do outro lado da rua tendo que fugir de 5 caras armados. E isso eu achei bem interessante do filme, porque é uma pegada relativamente diferente. A ação do filme, assim como as coreografias de luta, é muito bem feita. E o que eu achei mais interessante nesse filme é que ele não exagera no número de explosões. Ele não tenta te causar impacto visual apenas com um monte de explosões. Na verdade, as melhores cenas de ação, as cenas que são mais focadas nesse filme, são justamente cenas de corpo a corpo, combate corpo a corpo. Apesar de ter sim tiroteio, essa coisa toda, as cenas de ação que são melhores mostradas é justamente ação corpo a corpo. E isso foge um pouquinho do padrão de filme de ação, que normalmente exagera nas explosões, ou opta por muito mais explosões, tiroteios, e uma ação corpo a corpo bem menor. E isso eu achei bem interessante, assim como a estética mais acinzentada, que normalmente está atrelada a filme de suspense ou de drama, e não de ação. E isso eu também achei uma sacada muito legal para esse filme, que flui de maneira um pouco mais lenta, porém não cansativa. Toda a ação do filme, toda a história do filme se desenrola de uma maneira devagar, dá para você entender bem a história, dá para você entender os personagens de maneira bem tranquila, o que não faz com que o filme seja arrastado ou cansativo. E isso eu achei muito bom e combina com essa estética mais acinzentada, que lembra um pouco os filmes de drama e de suspense. E por causa disso tudo, Missão Refúgio tem comigo uma nota 9. É um ótimo filme de ação que cumpre com os objetivos dele enquanto filme de ação, ao mesmo tempo que apresenta alguns elementos que não é muito padrão desse tipo de filme, né? Como eu disse, a imagem um pouco mais acinzentada, um desenrolar de história mais lento, porém não cansativo, e a falta de exagero, né? Ele não apela para explosões excessivas ou uma ação frenética o tempo todo. Ele tem um equilíbrio muito legal nesse filme e eu achei isso muito bom, muito inovador, entre várias aspas, para esse tipo de filme de ação. Principalmente porque o Jason Statham não costuma fazer filmes tão lentos assim, com uma ação tão lenta. Normalmente os filmes dele têm uma ação muito frenética. Sempre tem uma cena de luta atrás da outra. Mas e agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam deste filme. Vocês curtiram Missão Refúgio? Vocês ainda não assistiram? Vão assistir? Deixa aqui nos comentários. Comenta também outros filmes, séries e desenhos antigos ou novos que você quer ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês, mais cedo ou mais tarde eu vou trazer sua sugestão de vídeo aqui. Não esquece também de se inscrever no canal, clica no botão de inscreva-se, que não custa absolutamente nada para vocês me ajudam demais. Venha se tornar um iluminado você também, estamos quase chegando aos 4.000 iluminados e você não pode ficar de fora dessa. Então se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem todas as semanas. São sobre filmes, séries e desenhos antigos ou novos que você não vai querer perder. Então se inscreve e ativa o sininho. Não esquece também de compartilhar esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shorts aqui do YouTube, Reels do Instagram, faz corte pro TikTok, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e possam vir se inscrever. Não esquece de seguir o canal também nas redes sociais, @GustavoLuz com 0 no lugar do O. E lá você vai ver algumas avaliações de filmes, vai ver também algumas postagens referentes ao canal, que é muito importante que você acompanhe também. Então
segue lá o canal no Instagram, @Gustavo Luz com 0 no lugar do O, ok? Então é isso, até a próxima, falou e foi!